Olá a todos, meu nome é Sidney Renato Silveira, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria e vou falar para vocês sobre sala de aula invertida no Seminário de Tecnologia, Gestão e Educação da Alcides Maia, Faculdade e Escola Técnica. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor João Moreira pelo convite e a todos que estão prestigiando esse evento virtual. Um pouquinho de mim, né, para vocês conhecerem quem sou eu. Eu estudo informática desde o ensino médio, quando eu fiz o curso técnico em processamento de dados, que hoje em dia se chama técnico em informática, e a minha pós-graduação na área de computação foi o mestrado e o doutorado em ciência da computação na URGS. No mestrado eu trabalhei com jogos educacionais digitais e no doutorado com inteligência artificial. Atualmente eu sou professor da UFSM, no campus de Frederico Westphalen, desde 2013, e coordeno o curso de licenciatura em computação que é ministrado na modalidade de educação à distância. Como eu sou da região metropolitana de Porto Alegre, eu morava em Canoas até 2013, quando eu vim para a UFSM, eu trabalhei em várias instituições da região metropolitana, em Canoas, Porto Alegre e Gravataí. O que eu gosto de fazer? Depois eu vou explicar para vocês o que isso tem a ver com a sala de aula invertida. Na primeira aula do semestre, ao invés de perguntar para os alunos o nome, a idade, por que escolheram o curso, eu falo um pouco de mim, o que eu gosto de fazer, e pergunto para os alunos o que eles gostam de fazer, e começo a conhecer um pouco os alunos. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de cantar, eu faço aula de canto, eu gosto de pintar, eu aprendi a pintar telas em acrílico, sou autodidata, aprendi sozinho, gosto de cuidar do meu jardim, gosto de fazer coleções, tenho várias coleções de canecas, de gatos, de elefantes, de copos, gosto de cuidar do meu Fusca. Para não dizer que eu falo e não apresento nenhuma prova do que eu gosto de fazer, então, um pouco das comidas, tem doces, tem salgados, tem pudins, tem panquecas, torta fria, massa caseira, pastel com massa caseira espichada no rolo, rondelli, paçoquinha e por aí vai. Quem gosta de cozinhar, gosta de arrumar a mesa, então aqui um pouquinho da mesa organizada para o almoço. Nós somos 3 aqui em casa, eu, a minha esposa e nosso filho. Geralmente almoçamos nós 3 juntos, então essa organização da mesa é para todos os dias, não é só no final de semana, também nos dias de semana. Um pouquinho da minha coleção de canecas, eu tenho mais ou menos umas 220 canecas, ganho de vários alunos, compro algumas colegas viajam e me trazem canecas de vários lugares do mundo. Tem uma coleção de mais de 300 gatos, tem gatos espalhados pela casa toda. Toda vez que eu viajo, eu trago algum gato, e também ganho muito gato de presente quando as pessoas fazem viagens, me trazem também alguns presentes. O jardim, que eu gosto muito de cuidar, cortar grama, cuidar das flores, das plantas, deixar o jardim sempre bem organizado. Um pouco da em acrílico, aqui tem algumas telas inspiradas no Romito, tem telas de vários tipos, eu costumo pintar e dar de presente para meus colegas, eu não fazer para vender. Aqui, por exemplo, tem a tela de um Opala, eu tenho um amigo meu que tem um Opala de coleção, então eu fiz uma tela personalizada, ele tem um Opala marrom. Aqui uma exposição que eu fiz no ano passado, aqui na cidade onde eu moro numa cidade vizinha, Frederico Westphalen, chamada Taquarussu do Sul. E aí tem todo ano uma feira, e eu expus nessa feira. O meu Fusca, ali o Gabriel, nosso filho, dentro do Fusca no porta-mala. Esse Fusca tem 20 anos, é um carro de coleção, tem apenas 45 mil quilômetros rodados. Como a gente está falando da sala de aula invertida, eu vou pedir que vocês, durante a apresentação, façam anotações. Pode ser no papel, ou pode ser num editor qualquer que vocês queiram usar, que vocês anotem 3 coisas novas que vocês aprenderam, e uma dúvida, uma pergunta sobre o conteúdo. Pode ser uma dúvida que vocês tenham ficado sobre o que eu vou expor, ou uma pergunta que vocês fariam para alguém sobre a sala de aula invertida. E por que eu falei sobre o que eu gosto de fazer, e o que isso tem a ver com a sala de aula invertida? A metodologia da sala de aula invertida, ela está muito baseada na questão da afetividade, da aproximação do professor com os alunos e também entre os alunos. E o professor começa a construir essa afetividade para melhorar o processo de aprendizagem. Então, quando eu conto para os meus alunos o que eu gosto de fazer, eu começo a interagir com eles, não só como professor, mas como uma pessoa que
também pode ser um amigo do aluno. E a gente começa a se conhecer melhor. Isso faz parte da metodologia da sala de aula invertida. Então, a sala de aula invertida também é conhecida em inglês como Flipped Classroom. A ideia é trabalhar com menos aulas expositivas, diferente do que eu estou fazendo aqui nessa palestra, né? Seria trabalhar com mais atividades práticas. Os alunos vão estudar em casa a parte mais conceitual, textos e materiais que o professor vai deixar à disposição, e quando eles forem para a sala de aula, seja no ambiente presencial ou até mesmo no ambiente virtual, quando é um curso à distância, eles vão usar esse tempo para fazer as atividades mais práticas e para interagir, para fortalecer os laços entre os estudantes e entre o professor e os estudantes. A questão dos laços sempre envolvida nessa metodologia da sala de aula invertida. Essa metodologia tem sido empregada em várias universidades importantes, como Harvard, Yale, Stanford. Nem todas as aulas precisam ser ministradas dessa forma invertida, que a gente também conhece como aulas flipadas. A ideia da metodologia é que eu, aluno, seja o protagonista, ou seja, eu, sujeito na construção do meu próprio conhecimento, eu entendendo a importância de aprender e por que essa aprendizagem é importante para a minha vida em sociedade e também para a minha vida profissional. E, para isso, eu tenho que estudar em casa alguns conteúdos mais teóricos, mais conceituais, antes de ir para o momento presencial, antes de ir para o momento de interação no ambiente virtual. Para isso, o professor, então, tem que preparar alguns materiais ou selecionar materiais didáticos que existem, já prontos, e disponibilizar esses materiais de alguma forma, por exemplo, em ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, ou como o Google Classroom, ou outros ambientes também que a gente pode utilizar. O papel do aluno, o que vai mudar? Eu, aluno, vou ter que participar mais ativamente nos processos de ensino e aprendizagem. Eu tenho que entender que eu preciso aprender a aprender. E isso vai ser importante para mim durante toda a minha vida. A ideia da educação continuada. Aprender novos conteúdos, aprender novas técnicas, novas metodologias, para que eu possa continuar vivendo em sociedade, ainda mais uma sociedade chamada sociedade do conhecimento, em que tudo evolui muito rapidamente. O professor ele vai ter que produzir mais materiais didáticos digitais para poder disponibilizar para o aluno interagir com esses materiais antes dos momentos presenciais ou dos momentos de interação com a turma. Ele pode também utilizar materiais que não são necessariamente só digitais. A ideia aqui é falar mais sobre materiais digitais, mas poderiam ser materiais como textos que não estão digitalizados, né? E o professor deixa de ser somente um expositor de conteúdo, ele faz a mediação entre os estudantes e o conhecimento, até para ajudar os estudantes a selecionar os materiais, as informações que estão disponíveis na internet. Essa metodologia, então, sala de aula invertida, é uma metodologia nova? Eu considero que, na verdade, é um nome novo, ou uma roupagem nova para coisas que a gente já estudava anteriormente. Jean Piaget fala muito sobre a questão do construtivismo, o aluno como protagonista e construtor do seu conhecimento. Cada um de nós pode aprender uma determinada coisa, mas vai ter um conhecimento diferente. Vou dar um exemplo de programação, na área de informática. Eu sei programar Java. Eu posso ter vários alunos na minha turma que já sabem programar Java, porque eles trabalharam com Java, só que cada um tem um conhecimento diferente sobre Java. Tem um conhecimento da empresa onde trabalhou, tem um conhecimento de um curso que fez anteriormente, tem um conhecimento que construiu sozinho, como autodidata. Então, o conhecimento é uma construção pessoal. Além da questão da construção do conhecimento, um outro autor muito conhecido, que é o Vygotsky, ele fala muito sobre a questão de interação social, que o meio onde eu vivo, a sociedade, ela faz com que o meu processo de ensino e de aprendizagem seja permeado por todo o ambiente onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu moro. Então, essa interação social também é importante, que tem a ver com essa ideia da afetividade de aula invertida. O James Bergman, lá nos Estados Unidos, fez uma pesquisa em 2018, e ele constatou nessa pesquisa que 80% dos alunos preferem essa metodologia da sala de aula invertida, e exatamente os mesmos 80% dos professores imitar esse modelo. Por quê? Os professores resistem a adotar um modelo diferente, estão acomodados, têm dificuldade porque vão ter que preparar todo o conteúdo anterior para o aluno poder acessar, para se preparar para vir para a aula
mais interativa. Então, tem toda uma questão por trás, né, de qual é o problema, porque um grande número de professores sente dificuldade em adotar metodologias de ensino diferenciadas. O que se diz quando se trabalha com a sala de aula invertida? O tempo de aula é mais curto que o tradicional, mas o professor vai trabalhar bem mais, porque ele tem que preparar os materiais didáticos todos com antecedência. O James Bergman, ele fala muito sobre utilizar videoaulas, e videoaulas curtas, 8 minutos. E durante as videoaulas, o professor tem que fazer com que o aluno faça algum tipo de interação. Então, pode solicitar que os alunos façam anotações, como eu pedi para vocês no início dessa palestra, né? Só que ele tem que, no momento presencial ou no momento de interação no ambiente virtual, usar essas anotações. De alguma forma, essas anotações têm que ser usadas para que haja um feedback para o meu aluno. Em sala de aula, então, as atividades vão ser mais interativas, e os alunos vão perceber que se eles fizerem a chamada pré-aula, que é o dever de casa, estudar a parte conceitual antes, eles vão estar preparados para se envolver significativamente na sala de aula. Então, o tempo de aula é convertido em tempo de aprendizagem, envolvimento e significado. Desde que o aluno se prepare, que ele estude aquele conteúdo que o professor disponibilizou previamente, e que o professor em sala de aula faça atividades interativas baseadas naquilo que foi estudado e no que foi pedido que o aluno preparasse. O que eu posso fazer em sala de aula? Então, posso trabalhar com projetos, com experimentos, com discussões, com simulações, com jogos digitais ou com jogos de tabuleiro, com estudos de caso, com a metodologia PBL, que é o Problem Based Learning, que é a resolução de problemas. Então, tem uma série de diferentes atividades que os professores podem fazer em sala de aula, ou até mesmo no ambiente virtual, baseadas nos conteúdos mais conceituais que os alunos estudaram anteriormente. Como é que o professor pode fazer com que a metodologia funcione? Tem a parte do professor e a parte do aluno, né? O professor tem que ser um pouco mais flexível, em questão de expectativa e prazos estipulados para os alunos. A questão do público trabalhador. Nós aqui em Frederico Westphalen temos um curso de sistemas de informação noturno, e grande parte dos nossos alunos trabalha durante o dia. Então, eles têm dificuldade de ter tempo para assistir uma videoaula, para preparar anotações. Então, para esses alunos, a gente pode utilizar uma metodologia chamada Inflip. O aluno vem para a sala de aula e antes do professor fazer as atividades interativas, o aluno assiste a pré-aula, a videoaula ou acessa os materiais, faz as anotações, prepara as perguntas e depois passa para as atividades interativas. O professor não deve dar em aula, ministrar em aula aquele conteúdo que foi estabelecido para a pré-aula. Se eu faço uma videoaula que o aluno tem que assistir antes e o meu aluno não assiste, e eu chego na aula então e ministro aquela mesma aula, não tem sentido. Então, eu tenho que, como professor também, deixar claro que se o aluno não fizer a sua atividade, eu também não vou fazer uma recuperação daquela atividade para ele. Além disso, eu, professor, vou ter que fazer uma série de avaliações diferenciadas, não só uma prova. Eu vou ter que verificar se o meu aluno fez a pré-aula, se ele assistiu a videoaula, se ele leu os materiais, se ele elaborou as perguntas, se ele fez anotações. Enquanto a gente estiver fazendo atividade ou presencial ou à distância de interação, eu vou ter que tentar identificar se o meu aluno consegue aplicar os conceitos que nós estudamos, se ele consegue discutir esses conteúdos com os colegas e se ele consegue resolver os problemas que são propostos, de uma série de formas, né, por estudo de caso, em jogos, pelo PBL, experimentos e uma série de atividades que a gente comentou antes. Um pouquinho sobre a experiência minha como professor de já ter utilizado essa metodologia em sala de aula. 64% dos alunos não conheciam a metodologia da sala de aula invertida. 64% dos alunos assistiram a videoaula preparada anteriormente à pré-aula. 62% concordaram que as explicações que o professor fez durante a videoaula auxiliaram para que eles compreendessem o conteúdo. 72% destacaram que a videoaula auxiliou no desenvolvimento das atividades que eles fizeram depois no momento presencial de interação. 24% dos alunos fizeram as anotações solicitadas, isso é um índice baixo, né? 92% dos alunos interagiram com os colegas na aula presencial, porque na aula presencial o professor vai trabalhar com uma série de metodologias e ele pode fazer também pequenos grupos para que os alunos interajam, não necessariamente a turma toda tem que interagir. Ou também pode ter momentos diferenciados, né? Alguns momentos em grupo e depois também um momento de interação do grande grupo. Estranhamente, 52% disseram preferir a aula tradicional, a aula mais expositiva, que é a mais cansativa, né? Ouvir o professor falando e tem pouca interação.
36% disseram que preferem a sala de aula invertida e 12% não opinaram. Alguns pontos que eles destacaram, né? Compartilhar conhecimento, interagir com os colegas e com o professor, esclarecer dúvidas, que o modelo tradicional não é tão eficiente. Alguns alunos destacaram a falta de tempo para assistir a videoaula. Alguns acharam que os dois métodos são bons. Alguns alunos acharam que a aula invertida é mais dinâmica. E 8% disseram que prestam mais atenção na aula no modelo tradicional, no modelo expositivo dialogado, no modelo tradicional de ensino, que é o modelo mais baseado na transmissão de conhecimento. Quais são os benefícios, então, para os estudantes, quando a gente trabalha com uma metodologia onde o aluno é protagonista da construção do seu conhecimento? Autogestão, autonomia, disposição para trabalhar em equipe, responsabilidade, que são coisas que eu vou precisar no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho e para viver em sociedade. Isso, então, são coisas importantes para que eu seja um cidadão na sociedade do conhecimento. Alguns desafios. Como motivar os alunos a fazerem as pré-aulas, a lerem, a entenderem a importância da qualidade da sua aprendizagem. Então, leitura é super importante. Ler, quem lê bem, fala bem e escreve bem. Então, eu não tenho como falar bem e escrever bem se eu leio pouco. Tá? E eu tenho que entender que todo conhecimento é importante. Tá? Em algum momento, esse conhecimento vai ser útil para que eu possa me relacionar em sociedade, para que eu possa buscar uma outra oportunidade no mercado de trabalho. Então, é importante eu, aluno, e eu como professor, né, professor estimular os alunos a lerem, e eu, aluno, entender que a leitura também é importante, para que eu possa participar também dessa realização das atividades anteriores da aula, da parte interativa da aula, né, dessa pré-aula, seja em texto ou seja em vídeo. Como motivar os alunos ainda, né? A questão que o Bergman sempre coloca desde lá no início da palestra, né? A questão da afetividade. Relacionamento. Eu, professor, me relacionar com os alunos e estabelecer um clima adequado para a aprendizagem, também para que os alunos se relacionem, né? Não aquela questão de cada um senta separado, ninguém conversa com ninguém, ninguém interage, ninguém ajuda ninguém. Então, o Bergman coloca que a gente tem que alcançar a mente do aluno e também o coração do aluno. A questão afetiva é bastante importante. Algumas estratégias que o professor pode usar: planejar uma atividade para interação em aula que só possa ser concluída se todos fizeram a atividade anterior, o trabalho prévio. Eu posso chamar de trabalho prévio, pré-aula, tema de casa. Conversar individualmente com os alunos que não fizeram esse trabalho prévio, entender o porquê que eles não fizeram, está faltando tempo, estão com dificuldade, não estão gostando da disciplina, e não ministrar aquele conteúdo que estava disponível na pré-aula na aula presencial. Na aula presencial, a gente vai fazer a parte mais interativa. A questão dos vídeos, o Bergman fala muito sobre a questão da videoaula. Não necessariamente tem que ser tudo em vídeo, posso usar outros materiais. Mas se eu for trabalhar com videoaula, tem que ser videoaula curta, abordar um único tópico, tem que pedir que o aluno, durante o vídeo, faça alguma atividade, tem que ser interativo, então, por isso aquela questão de anotações, fazer perguntas, devem ser introdutórios, tá? Eu, por exemplo, não vou começar uma disciplina e pegar um conteúdo lá do final da disciplina e fazer uma videoaula para o aluno estudar. Eu vou começar com uma introdução para que ele comece a entender o conteúdo. Não deve ter muito texto e também cuidar a qualidade do áudio e do tom de voz. Eu, aluno, então, professor preparando o vídeo, o aluno assistindo o vídeo. O aluno, quando assiste o vídeo, tem que assistir, escutar e processar. Pausar, anotar, fazer uma avaliação formativa. A avaliação formativa é uma avaliação que não vale nota. Então, um exemplo. Os alunos podem registrar 3 coisas que aprenderam com o vídeo, elaborar 2 perguntas e uma dúvida principal. Durante um momento de interação em sala de aula, ou no ambiente virtual, eles vão relatar o que eles aprenderam, vão interagir com os outros alunos com as perguntas, vão fazer as perguntas entre eles, e vão questionar o professor a respeito de uma determinada dúvida que eles tiveram quando eles assistiram aquele vídeo. Então, eu assistindo uma videoaula, eu assistindo uma palestra, eu assistindo um curso à distância, assistindo uma live, eu tenho que também saber assistir esse vídeo, né, para que eu possa construir o meu conhecimento sobre aquele determinado assunto que eu estou aprendendo. A questão da anotação. Apesar de se falar muito no ambiente virtual, todo esse material digital, objetos de aprendizagem, uma série de coisas,
Os autores da área de educação têm várias pesquisas que apontam que as anotações em papel, elas são importantes e mais significativas para a aprendizagem. Anotar numa folha, fazer um post-it, por isso que alguns professores usam aquela chamada cola oficial. Ah, o aluno pode fazer uma cola em uma folha de papel A4, frente e verso, só na frente. Isso faz com que eu também, à medida que eu estou fazendo as anotações, eu também estude e eu aprenda aquele conteúdo fazendo aquelas anotações. A sala de aula invertida, por que se chama invertida? Por dois motivos. Primeiro, a inversão, que é fazer a parte mais expositiva em casa, que seria o tema de casa, e a segunda inversão é inverter a pirâmide da taxonomia de Bloom. O que a taxonomia de Bloom mostra? Que a gente começa com as partes mais simples, lá embaixo da pirâmide, recordar, compreender, aplicar, até chegar no topo, que é o criar, e a ideia da sala de aula invertida é virar essa pirâmide para que eu faça em sala de aula o criar, e em casa eu faço o recordar. O que a metodologia tradicional de ensino faz? O professor mostra, geralmente em sala de aula, as atividades mais simples, 2 mais 2. E quando chega em casa, eu tenho que fazer 5 vezes 4 mais 2, dividido por 7, vezes a raiz quadrada de não sei o quê. Então, eu mando o aluno para casa com um desafio. E a ideia é inverter isso. Eu vou mandar o aluno para casa com uma coisa mais simples para ele fazer, e ele vai fazer os desafios em sala de aula, interagindo com seus colegas e com os professores. Uma outra pirâmide que é bem interessante, a pirâmide de William Glasser, ela mostra como é que a gente aprende. E aí uma coisa bem interessante, ó, 95% quando ensinamos aos outros. Quando a gente se torna professor, a gente não só sabe um conteúdo, eu tenho que saber explicar esse conteúdo. Um exemplo bem simples. Ah, eu sei dirigir. Eu sento no carro e eu dirijo automaticamente sem me preocupar, porque eu já sei dirigir. Mas e se eu sentar no banco do carona e for ensinar alguém a dirigir? O que a pessoa tem que fazer primeiro? Onde ela põe o pé, onde ela põe a mão, se ela gira a chave primeiro, ela pisa na embreagem, o carro é mecânico, o carro é automático. Então, ensinar uma pessoa é muito importante para aprender também. Quando vocês, alunos, puderem ensinar os seus colegas, alguma coisa que vocês sabem mais do que um outro colega, ou para um colega que está com dificuldade, isso é uma forma muito importante, muito interessante também de aprender. Algumas considerações finais, tá? O professor não pode passar o tema de casa invertido, que seria assistir a pré-aula, a videoaula, ou ler um texto, mais um tema tradicional, fazer exercícios, porque daí ele vai aumentar a carga de trabalho dos alunos, tá? O objetivo, em casa, sozinho, né, não é só ler o texto ou assistir o vídeo, ele tem que interagir. Por isso a questão das anotações, das perguntas, das dúvidas. O professor não precisa só se preocupar, eu tenho que criar os materiais. Não, tem muita coisa pronta na internet, né, objetos de aprendizagem, tem repositórios de aprendizagem, de objetos de aprendizagem, tem muitas videoaulas no YouTube. Então, eu também, professor, posso indicar alguns materiais, só que eu tenho que acessar esses materiais previamente para verificar se os materiais estão de acordo com o que eu espero, se não tem nenhum erro, nenhuma informação errada, e se estão de acordo com o conteúdo que eu estou ministrando. Eu, professor, tenho que aprender que não adianta fazer uma tentativa só. Pode ser que com uma turma ou com um determinado conteúdo a sala de aula invertida não funcione, mas eu tenho que tentar mais vezes. Aí eu falei em considerações finais, mas não terminei, né? E o futuro? Qual é o futuro do processo de ensino-aprendizagem? O futuro da escola? O futuro das universidades? Futuro ou presente? Então, isso aqui é um gráfico de 2019, de 2020 não está disponível ainda, né? O que acontece em 1 minuto de internet? Por exemplo, YouTube. 4,5 milhões de vídeos visualizados em 1 minuto. Por exemplo, ali a questão de gastos online, lojas virtuais. Quase $1 milhão gastos em 1 minuto. Então, para vocês terem uma ideia, né, de quanto nós estamos envolvidos no mundo virtual. Esse ano, pela questão da pandemia do coronavírus, nós estamos em isolamento social muito mais, porque nós estamos fazendo muitas atividades à distância. Tá? A questão das participações em eventos, trabalho, teletrabalho, lives. Então, com certeza, esse número vai aumentar muito mais, né? Das atividades que a gente faz nesse mundo digital ou mundo virtual. Os alunos estão habituados a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tá? Estão escutando uma música, estão assistindo uma aula, estão fazendo um exercício, e as instituições de ensino, as escolas, as universidades,
as faculdades, elas se mantêm muito presas ao modelo tradicional, em que o professor sabe o conteúdo e transfere esse conteúdo para o aluno, geralmente através de uma aula expositiva, e depois faz algum tipo de exercício. E esse modelo não é atrativo para o aluno, né, porque o aluno está vivendo num outro contexto, num outro momento, num outro mundo, como se professores e alunos estivessem em mundos diferentes. Na área de computação, isso não acontece tanto, porque nós trabalhamos muito com atividades práticas, né? Você vai para o laboratório de informática, você trabalha com ferramentas, mas algumas outras áreas se vê bastante esse distanciamento, né, do modelo que o professor usa para dar aula e o modelo que o aluno está acostumado a raciocinar durante a vida dele na sociedade do conhecimento. Uma outra questão que é presente e futuro, né? A gente falava muito antigamente que todo mundo tinha que aprender inglês. Continua, sim, tendo que aprender inglês. Mas hoje em dia tem uma questão muito importante que é o pensamento computacional. Todos têm que estar preparados para usar as tecnologias digitais da informação e da comunicação e também para aprender a programar alguma coisa. Então, a questão de programação ela é super importante. E aí envolve também o chamado pensamento computacional. Eu, mesmo que não seja da área de informática, vou ter que ter alguma noção de programação, de inteligência artificial, e vou ter que trabalhar muito com a questão multidisciplinar. Trabalhar com pessoas em equipes cada vez mais diversas, com pessoas de diferentes áreas do conhecimento. Algumas tendências, né? Por exemplo, ali, ó, tendência que vai subir, né? E o que vai cair em declínio ou em desuso. Por exemplo, em 2022, declínio da destreza manual. O que quer dizer isso? Eu vou ter que fazer menos atividades manuais porque eu vou ter muito mais atividades automatizadas. Mas tem coisas que vão aumentar. Por exemplo, pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa, metodologias ativas de aprendizagem, criatividade, programação, pensamento crítico. Então, a ideia, o que vai acontecer? Quando os computadores começam a cada vez mais fazerem atividades corriqueiras, e não só as corriqueiras, como também começam a utilizar algoritmos de inteligência artificial. Eu vou ter menos coisas braçais para fazer, e algumas atividades inteligentes o computador vai poder fazer por mim, e eu vou me dedicar mais às questões de criatividade, tá? Mais às questões que envolvem o que a máquina não pode fazer, ainda, né? Porque eu não sei dizer o que vai acontecer no futuro. Um pouquinho do futuro presente, né? Que eu falei, é futuro ou é presente? O Boticário criou um perfume no ano passado, usando inteligência artificial, e lançou esse perfume. E o interessante desse perfume é que tem caramelo e leite condensado. Então, por quê? Um perfumista não ia colocar esse tipo de produto num perfume. A inteligência artificial, o programa de inteligência artificial que foi criado, colocou esses ingredientes no perfume. Uma outra possibilidade futura, que não é futuro, já é presente, um computador, um robô, que faz cirurgias. Mas não aquilo que a gente imagina, né? Eu chego no hospital e o robô me opera. Eu tenho um médico operando esse equipamento virtual com joysticks e ele faz a cirurgia usando esses joysticks. Mas o que esses joysticks aqui, esse ambiente todo ajuda o médico? A visualização toda da cirurgia é bem melhor, e esse joystick, ele também controla a questão do tremor. Então, se o médico, por exemplo, na hora que vai operar, treme e erra um corte, aqui nesse equipamento isso não vai acontecer. Então, ainda não é o caso do robô fazendo uma operação, mas sim eu, médico, eu profissional, operando esse equipamento robótico. Isso já aconteceu aqui em Porto Alegre no ano passado, em 2019. Então, por isso que eu falei futuro ou presente, porque muitas coisas já estão acontecendo. A questão da inteligência artificial, aqui um exemplo do Bradesco, né? Bradesco Inteligência Artificial, que é o BIA. Então, várias empresas estão trabalhando agora com essas tecnologias, inclusive lojas virtuais, né? Tem um assistente de inteligência artificial, que tem algum tipo de algoritmo inteligente, que ajuda os clientes a encontrarem produtos, a resolverem seus problemas, e isso cada vez mais vai ficar presente na nossa vida. Algumas referências, então eu destaquei ali em vermelho um livro bem interessante, bem fácil de ler, do James Bergman, Aprendizagem Invertida para Resolver o Problema do Dever de Casa, que é do ano de 2018, e tem aqui também uma série de matérias, links que estão disponíveis na internet,
que vocês podem verificar se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre a sala de aula invertida. Então, eu vou agradecer novamente o convite do professor João Moreira. Tentei ser breve porque ele me deu um tempo curto para falar. Então, não deu para a gente entrar muito a fundo, mas para vocês terem uma visão inicial do que é o modelo da sala de aula invertida, eu deixo aqui o meu e-mail, caso alguém queira fazer algum contato ou tirar alguma dúvida, sidneyrenato.silveira@gmail.com. Agradeço, então, a participação de todos que puderam ouvir, né, e assistir essa palestra no ambiente virtual, e agradeço, então, por vocês terem participado do Seminário de Tecnologia, Gestão e Educação da Alcides Maia Faculdade e Escola Técnica.